Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Marilza Abreu. Boa noite, Isolina, seja bem-vinda também. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. E parabéns, Ricardinho e Lúcia, pela formatura da netinha ontem. Boa noite também, Marcelo Machado. Boa noite, Andréia Vieira. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite. Boa noite, Cecília, seja também muito bem-vinda. Boa noite, Wagner, Luísa Nalim, Sor Antônio Onofre, Andréia Dantas, Adriana Dantas, Edivaldo Dantas, boa noite. Boa noite, Lídia, Cláudio Honor e Eliane, sejam bem-vindos. Seu Luiz Alberto, muita luz e paz para o senhor também. Adriana Alvarenga, boa noite, seja bem-vinda. Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Daí, boa noite também. Elaine Oliveira, boa noite. Leopoldina, seja muito bem-vinda. Patrícia de Zaró, boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite também, Oneida Alves, como sempre um prazer. Lígia de Paula, boa noite também. Dona Luzia, boa noite. Para Luísa, para o Jair, para Elzinha, sejam todos bem-vindos. Cidinha Cerise, Chile, Petronilho, Patrícia, Raquel Porfírio, Josiane, Renata, Cristiane, boa noite. Boa noite também, Maria Helena Porfírio, Ricardo e Eliane, a Sônia, o Emerson. Sejam todos muito bem-vindos. E já está na hora aqui de nós fazermos a nossa prece para pedirmos permissão a Jesus e a espiritualidade para iniciarmos as nossas reflexões desta noite. Olá, Mariângela, seja muito bem-vinda. Nadsan, boa noite também. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, muita paz a todos vocês. E eu convido-vos nesse instante a elevar o seu pensamento mais uma vez, esvaziando a sua mente e procurando lá no íntimo nos conectarmos com o Mestre amado e querido Jesus, por intermédio dessa espiritualidade maravilhosa que nos assiste diuturnamente e de modo muito especial ao nosso anjo de guarda, que muitas das vezes não os vemos, não nos dirigimos diretamente a eles, não os agradecemos, mas que estão aí, não desistem em momento algum de nós, nos assistem, nos conduzem e principalmente estão aí juntos a cada um de vocês e dos seus familiares, cumprindo uma tarefa designada pelo próprio Criador, conduzindo almas para o caminho certo, correto, o caminho do bem. Muita paz a esse nosso anjo amigo e que nesses instantes experimentemos todos juntos a mesma paz, a mesma sintonia, para que harmonizados e equilibrados consigamos compartilhar um pouco daquilo que temos, um pouco daquilo que podemos doar, de modo muito especial, o nosso magnetismo para auxiliar aos mais necessitados, sobretudo a esses necessitados da saúde física, cujos nomes se encontram aqui no nosso caderninho de intenção, ou que estão aí nos acompanhando, que cada um deles possa sentir nesse instante o nosso desejo, o nosso magnetismo, multiplicado pelo amor do Cristo, proporcionando assim
um tratamento ou uma cura para todos os nossos males. Que essa paz também constitua, melhor dizendo, numa constante na nossa vida, no nosso lar, sobretudo na nossa consciência e no nosso coração, para que caminhemos de uma forma mais tranquila, serena, suave, juntamente a esses nossos companheiros de trajetória e de caminhada. Obrigado, Jesus, obrigado, espiritualidade, por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Que assim seja. Que assim seja. Olá, Célia, boa noite. Boa noite também, Cília, boa noite, Iraci, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também, Flávia, Andréia. Realmente, e que assim seja. E boa noite aos nossos amigos e companheiros que irão nos assistir, que irão acompanhar, que irão compartilhar conosco logo mais as suas energias e as suas vibrações. Boa noite, Maria das Graças. Boa noite também para Rosilene, Osmani, para o Diego. Boa noite, Glória Quirino. Boa noite, Dona Neuza, Cidinha, Ludinha, Camilo, Eduarda, Marcos Oliveira, a Rosa Alves. Tem tanta gente, graças a Deus e à espiritualidade, nós estamos conseguindo aumentar e ampliar cada vez mais a nossa família espiritual. Aninha e Adriano, sejam bem-vindos. Gente, nós estamos aqui hoje, dia de sexta-feira, né? É exatamente a oportunidade que nós temos de fazer a leitura e estudo do livro dos médiuns. Esse livro dos médiuns, olá Maria Souza, seja bem-vinda. Esse livro dos médiuns, nós estamos, ou melhor, no livro dos médiuns, nós estamos estudando aquelas questões relacionadas com as evocações. E nesta última parte, inclusive eu achei bem interessante, né? Porque muitos de vocês fizeram várias perguntas na sexta-feira passada sobre esta possibilidade de haver uma evocação de pessoa viva. Não sei se nós conseguimos responder todas as dúvidas, todos os questionamentos, mas mais uma vez nos colocamos aqui à disposição e se tiver podem aí lançar as suas perguntas e aquilo que nós soubermos teremos um imenso prazer em esclarecê-los. E todos esses esclarecimentos partirão exatamente da própria espiritualidade ou das questões que já se encontram no livro dos médiuns. Se porventura nós não soubermos, tenho certeza que vamos pesquisar e no nosso próximo encontro a gente sana esta dúvida. Então, aquilo que tiver, fiquem aí à vontade, porque nós já estamos encerrando essa parte e este capítulo do livro dos médiuns. Sim, estamos no finalzinho dele e nós vamos, no próximo capítulo, já estudarmos as perguntas que se podem fazer aos espíritos, tá? Mas continuemos, vamos fechar, vamos encerrar essa análise das questões relativas à evocação de pessoas vivas. O que nós vimos até agora, né, Giciane? Boa noite, Jossanã, boa noite também, Leda, sejam todos bem-vindos. O que nós vimos até agora? O que nós vimos é que existe essa possibilidade da evocação de pessoas vivas. José Maria de Campos, boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido. Há a possibilidade, existe a possibilidade, até mesmo porque, como nós dissemos, somos espíritos e como espíritos estamos ligados a um corpo. Quando o nosso corpo está repousando ou quando nós não necessitamos estar presente, o espírito ele se desvincula, ele se desliga, ele vai para o plano espiritual. E aí no plano espiritual ele pode fazer qualquer coisa que os outros espíritos também fazem. Inclusive ele pode ir e visitar outros planetas estando desligados do corpo. Olá Vânia, Maria, seja bem-vinda. Desligados do corpo, nós podemos ir inclusive em outros planetas. Só que é lógico, em alguns desses desdobramentos, nós precisaremos estar num estado de êxtase, por exemplo, para que o nosso organismo não interfira diretamente nesses deslocamentos ou nesses desdobramentos. Mas
O que nos importa é que, como espíritos, podemos nos desligar do corpo, e este corpo ele vai permanecer adormecido, e a gente já vai inclusive ver um exemplo sobre isso, né, Joana Bandeira, boa noite. Ele vai ficar adormecido e o espírito tem oportunidade de se comunicar. E aí é o espírito que está se comunicando, não é aquela personalidade corporal, é o espírito que inclusive pode trazer todo e qualquer tipo de informação, até mesmo as informações que o nosso cérebro físico não nos permite o acesso, tá? Então, há essa possibilidade? Sim. Perfeito. Não se discute. O que nós não podemos esquecer do corpo adormecido. Boa noite, Rosilda. E também o que nós não podemos esquecer, que há uma liberdade, o livre-arbítrio. Se o espírito não quiser, ele não irá, assim como acontece com os desencarnados. E como uma das últimas questões que nós vimos no nosso último encontro, né, a possibilidade de aquela superioridade moral, que os espíritos superiores têm uma ascendência sobre os espíritos inferiores. Então esta ascendência, ela vai e pode também influenciar nestas evocações, ok? Por fim, Kardec pergunta: há possibilidade de evocarmos alguém que está no seio materno? E a espiritualidade fala que definitivamente não. Por que definitivamente não? Porque o estado de perturbação do espírito que está neste processo reencarnatório, no seu início, no período de gestação, ele é tão elevado que o espírito não tem condições, não tem consciência alguma para exatamente se manifestar. Dona Leone, que prazer a senhora aqui, espero que a senhora esteja muito bem, se recuperando muito bem. Um abraço para a senhora, para a Luísa também, sejam bem-vindas. Então, não pode desse período, porque a perturbação é elevadíssima, e sendo elevada, ele não diria coisa com coisa neste processo, tá? Podemos obrigar alguém a se comunicar? A gente viu também que não há essa possibilidade por conta da própria liberdade. E os principais inconvenientes que o codificador trouxe para nós, que ele trouxe para nos alertar, é exatamente das pessoas enfermas, evitar de evocar crianças, mais velhos e sobretudo velhos e enfermos. É muito delicado por conta do seu estado e poderia proporcionar um choque que atrapalharia essa própria sequência da existência e da encarnação. E, enfim, aquela questão, né, da suspensão das atividades intelectuais que a gente deve evitar o máximo possível. Por quê? Porque ali vai gerar um certo desequilíbrio e a gente não sabe a reação do espírito. Então, basicamente, gente, foi isso que nós vimos nos nossos últimos encontros sobre essa possibilidade da evocação de pessoas vivas e seus respectivos inconvenientes. A Gessiane coloca aqui que se lembrou, né, de um relato de Valdo. Quando ele fez a visita na Índia, ele teve contato com esse homem e ele próprio lembrou de Divaldo. Então, há sim essa possibilidade, independentemente dessa condição do espírito, e a gente vai ver hoje, tá, Gessiane, se inclusive der tempo, alguns exemplos. E um exemplo que está narrado lá na Revista Espírita que eu achei interessante e fantástico. Fernanda Guedes, boa noite. Seja também muito bem-vinda. A Luísa Silva também está aqui, nós já a cumprimentamos. Então, para a gente fechar, ou para nós fecharmos essas questões, tá? Nós, repito, respondemos várias indagações. Se tiver mais alguma, fiquem tranquilos para poder fazer e a gente vai seguir. O que Kardec quer saber agora, em sequência, é se durante a evocação de uma pessoa viva, tá? Estamos falando de evocação de pessoas vivas. Se durante essa evocação o corpo, embora ausente, veja, o espírito está num lado, dando a sua comunicação, e o corpo está no outro. Kardec quer saber se o corpo experimenta o cansaço
efeito exatamente deste processo, deste trabalho ou da entrega do Espírito. Eu vou abrir aqui um parênteses exatamente para, vamos assim dizer, ampliar a pergunta do codificador. Tem várias pessoas que, por exemplo, quando vão dormir, quando acordam cansadas. Ah, mas peraí, eu estava dormindo, o corpo estava dormindo, como é que eu posso exatamente manter-me ou acordar cansado? Tem pessoas que fazem determinados trabalhos e, sobretudo, que têm mediunidade de desdobramento, também se desdobram e neste desdobramento, quando retornam, estão cansadas. Poxa, mas o corpo está ali, o corpo não fez nada. Seria possível esse tipo de cansaço? Boa noite, Márcia Martins. Boa noite também, aproveitando para o Álvaro, para a Dona Maria, sejam bem-vindas. Seria possível isso, gente? Esse cansaço? E quando Kardec faz essa pergunta, aparece, né, um espírito que se manifesta e ele vai dizer mais ou menos isso, que é como se o espírito fosse um balão, tá? E este balão, ele encontra-se preso ao poste. Balão, e esse balão está preso no poste. E ele faz a comparação, né? O corpo como sendo o poste. E que esse poste vai sofrendo as oscilações do balão. Ou seja, o balão sacode o poste. Tá? Então, há essa possibilidade? Sim. Por quê? Gente, o que seria o cansaço? O cansaço não é nada mais, nada menos do que um esgotamento das nossas energias, um desgaste energético. Gente, se é um desgaste energético, esse desgaste ele acontece tanto do ponto de vista espiritual quanto físico. Por quê? Porque as ações e as atividades são de ambos. Tá? No plano espiritual, os espíritos também cansam. Os espíritos também necessitam de repouso. Pegue depois o livro Nosso Lar, que é um dos clássicos, porque é exatamente a série onde André Luiz conta da vida, ou sobre a vida no mundo espiritual. Nesses livros de André Luiz, ele vai exatamente relatando isso. Essa necessidade que o espírito tem de um descanso. Tá? Lógico, quanto mais avançado, quanto mais desmaterializado o espírito, melhor ele consegue controlar as suas energias e ele vai precisar de um menor tempo de descanso e vai conseguir trabalhar por um período um pouco mais longo. Tem inclusive um dos livros de Humberto de Campos, quando Jesus recolhe, né, o espírito de Pedro, que desencarna, Jesus leva ele para uma colônia de férias. Fica ali algum período com Pedro, enquanto Pedro está descansando, e de repente Jesus fala, ó, agora você pode ficar aí descansando mais um pouquinho, que eu vou embora, que eu tenho que trabalhar. E Pedro, não, mas eu preciso estar contigo, você tem que estar junto comigo. Não, descansa aí. Então, só para a gente ver que isso aí é necessário para o espírito, o repouso, ok? Então, nesse questionamento de Kardec, se o corpo sente os desgastes do espírito, né? Até o Wagner colocou aqui, possível sim. E, gente, nós não podemos nos esquecer a quantidade de calorias que o nosso corpo necessita, para vocês terem uma ideia. Numa dieta diária, a quantidade de calorias, tá? Geralmente gira em torno de 2.500, 3.000 calorias. Dizem os especialistas que quase 1/3 dessas calorias, elas são consumidas pelas nossas atividades cerebrais. Aí você vai falar, mas o cérebro ele não está cansando. Gente, não é só exercício físico que cansa, não. Todo tipo, repito aquilo que nós falamos agora há pouco, desgastes e perda de energia, né, Wagner, que o Wagner colocou aí. Qualquer perda de energia vai gerar para nós este cansaço. Então, é perfeitamente sim possível nós
influenciarmos, ainda que separados do corpo, a este cansaço, porque nós estamos ligados e a energia ela funciona como um todo. Por isso que nós temos os centros de forças. A gente não vai entrar neste mérito agora, tá? Dos centros de forças que servem para armazenar energias e depois distribuí-las para todas as funções. E até mesmo o nosso organismo ele continua trabalhando quando nós estamos repousando. Né? Os órgãos eles vão exercendo as suas funções. Então há sim esta possibilidade de um desgaste energético. A Valdete Menezes coloca aqui que ela também sente um cansaço. Depende de tudo que a gente vai fazer, né? E aí qualquer atividade. Não, eu estava trabalhando no mundo espiritual enquanto eu estava dormindo. Beleza, tá. Eu estava me divertindo. Estava se divertindo? Provavelmente houve um desgaste de energia, né? Então isso, tudo, qualquer coisa que vai proporcionar esse desgaste vai gerar também esse cansaço no corpo. Olha lá, a Isolina, inclusive falando que ela tem a sensação de que nem dormiu. Gente, o espírito realmente ele não tem necessidade de dormir. Mas aqui a gente não está falando só do espírito dormindo. Nós estamos falando do desgaste energético. Tanto é que você pode ver, algumas pessoas, eu falo isso mais ou menos por mim, né? Quando eu deito, eu apago. Mas assim, parece que não passou 15 minutos, eu já estou acordando e já passou 8 horas. É muito rápido, né? A velocidade, isso é relativo, a velocidade do tempo, ela é muito rápida. Então, às vezes, poxa, mas eu acabei de deitar, eu já estou acordando. Então, tem realmente, né, Isolina, essa sensação. Assim como algumas atividades, o Wagner colocou aqui, né, após aí reuniões espíritas, algumas atividades, gente, elas sugam tanta energia que parece que nós estamos ali há horas e horas. Tudo para mostrar que estamos falando de energia, e esse desgaste energético ele vai passar para o corpo como uma forma de cansaço, tá? E às vezes houve apenas e tão somente esse desgaste energético. Atividades que vocês estão acostumados a fazer normalmente. Se em um determinado momento nessas atividades tiver alguma, vamos assim dizer, necessidade de doação extra de energia, você vai se sentir mais cansado do que das outras vezes. Porque houve um desprendimento de energia maior. O importante e interessante é nós termos esse conhecimento e aprendermos a buscar nas fontes naturais a reposição dessas energias. No sol, na natureza, na lua, em diversas fontes. Há essa possibilidade, mas isso demanda conhecimento de como que nós podemos. A água é um dos grandes repositórios também de energia, então a gente precisa conhecer para entendermos melhor essas questões. Não, Elaine, inclusive essa é a resposta aqui, né, para vocês verem, da própria Kardec faz essa pergunta e a espiritualidade responde. Não tem essa, existe uma ligação e a gente está falando de energia. O cansaço está relacionado com energia, tá? Que tipo de energia? Qualquer tipo de energia. E a gente desgasta as energias de várias formas. Aí a Filomena comenta a questão do trabalho mediúnico. E eu concordo contigo, Filomena, principalmente quando o médium tem conhecimento e educação mediúnica. Por quê? Porque, vejam só, como é que eu posso dizer? Quando você está em qualquer atividade e essa atividade está proporcionando o bem para alguém, o bem é um dos grandes repositórios de energia que nós temos. A prática da caridade, ela é um repositório. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai produzir energias, ele vai produzir um bem-estar e aquilo vai te refazer. Agora, como nós estamos trabalhando nessas reuniões mediúnicas, nesses trabalhos mediúnicos? Talvez muitos de nós não estejamos completamente preparados e por isso nós sentimos um pouco mais esse cansaço, tá?
Nós desprendemos uma certa quantidade de energia e nós não sabemos como repor. É por isso, eu concordo contigo, quando você está nesse trabalho do bem, o trabalho do bem e no bem, ele realmente não é cansativo. Por quê? Porque você repõe as energias automaticamente. Então, a gente precisa avaliar o nosso procedimento para a gente saber efetivamente como nós estamos, tá? Olá, Joana Carneiro, boa noite, seja bem-vinda. Ah, sim, inclusive agora que eu estou vendo que eu sei, você mesmo já respondeu aqui. Ah, Gessiano, lembrando daqui de um episódio do Chico, interessante. A Nadson ainda comenta, né? Determinados lugares onde nós vamos, eles sugam quantidade de energia nossa que a gente chega exausto. Mas, mais uma vez, Nadson, vamos entrar exatamente nesse ponto. Qualquer tipo de desgaste, doação de energia, e se você não souber repô-las, você vai sentir sim essa sensação de cansaço, essa exaustão, porque houve um desprendimento de energia, e nós precisamos muito de energia. Aliás, nós somos energia, a gente não faz ideia do quanto. Aí a Aninha também lembrando, as moléculas da água nos mostram energia. Gente, a água é fantástica para repor energia. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Aí, ó, o Sr. Antônio, inclusive, ainda coloca, né, Filomena, aqui nos ajudando a entender. Porque, às vezes, o médium, num trabalho mediúnico, ele se sente tão ligado ao espírito que utilizou do seu magnetismo, das suas energias para se comunicar, que ele não consegue ele sozinho repor as suas energias. E aí ele vai precisar de um passe espiritual às vezes, né? Ele vai precisar da presença do seu guia espiritual para que ele possa. Por isso que eu falo, gente, conhecimento é tudo para nós. Tudo, absolutamente tudo. E é isso mesmo, Isolina. Determinados lugares, quando a gente sentir ou perceber que são lugares que vão desgastar um pouco a nossa energia, onde nós estaremos indo até mesmo para fazer essa troca ou doar energia, a gente tem que se preparar. E fiquem tranquilos, gente. Ah, mas eu preciso tomar o passe. Não, repito, nós podemos captar energias, nós podemos repor energias através da água, através do sol, através do vento, da natureza. Então a gente só precisa desenvolver isso, tá? Vai em determinado lugar, precisa de energia, toma uma água, mas perceba e sinta a energia da água tomando conta de todo o seu corpo. Você nesse momento está aplicando um autopasse. Então, há muitas formas de repor essa energia. Mas tá vendo? Olha para vocês verem, uma perguntinha que Kardec fez para a espiritualidade. Quantas discussões nós desenvolvemos aqui para a gente ver a profundidade de tudo isso, né? A gente estava até discutindo nessa semana, num estudo que nós fizemos aqui presencial e tivemos a oportunidade de gravarmos também, falando especificamente de Emmanuel e como que Emmanuel consegue, né, numa simples frase de Jesus, desenvolver todo um estudo que, sabe, de uma profundidade fantástica. A gente estava exatamente comentando isso. A mesma forma com a doutrina espírita. Uma perguntinha que Kardec fez, que está aqui no livro dos médiuns. Olha quantas coisas, quantas discussões e quanto aprendizado a gente consegue. A Aninha lembrando, os médios sustentadores nas reuniões, que é muito importante também para esse tipo de trabalho. Aí a Nadsan falando, se sentindo, toma aquele banho e ela sente essa energização, né? Olá, Maria das Dores, boa noite, seja muito bem-vinda. Depende de cada médio, exatamente, Filomena. Sr. Antônio trazendo também outras formas, né, de nós repormos as nossas energias. Então, gente, é isso, fantástico. Bom, seguindo aqui, o que Kardec vai dizer nessa outra questão? Ele quer saber que, as evocações das pessoas vivas, a gente falou sim, que elas causam inconvenientes, principalmente quando elas
não tomam as devidas precauções. Elas quem? As pessoas, o grupo que vai evocar, o próprio espírito, tá? Então, aí Kardec quer saber, se por um acaso o espírito não tivesse consciência disso, poderíamos dizer que ele superaria esses inconvenientes se ele não soubesse? A espiritualidade falou, não, Kardec, as circunstâncias são basicamente as mesmas. Sabendo ou não sabendo, a questão é do desdobramento, corpo aqui, espírito lá. Essa é a questão. E principalmente, como está o equilíbrio espiritual e o equilíbrio corporal. Por isso, a espiritualidade adverte. Kardec, eu já falei aqui, vou repetir. Todas as vezes que forem evocar, perguntem da possibilidade, perguntem para nós se aquele espírito vivo está preparado, se é possível a sua evocação. É aquilo que a gente falou, uma das principais precauções. Ele está preparado? Podemos evocá-lo? Não vou trazer, porque a espiritualidade superior vai nos ajudar nestas escolhas, seria conveniente ou não. Seguindo um outro questionamento, né? Porque se a gente não avançar, a gente vai ficar aqui muito tempo. E tem os esclarecimentos, é claro, eles são sempre importantes. Não estou falando para vocês não questionarem, não. Podem questionar. Mas nessas questões mais simples, a gente vai seguindo. Aí Kardec quer saber se, nos momentos mais inoportunos, tá? Momentos mais inoportunos. Sabe aquele assim que você está em determinado lugar e que você tem que estar ali desperto. Ele quer saber o seguinte, se nesses momentos mais inoportunos você experimenta aquele irresistível desejo de dormir, será que isso pode ser fruto de uma evocação? Alguém está te evocando em alguma parte? Vocês entenderam a pergunta de Kardec? Ó, eu estou aqui, estou conversando com vocês, mas aí eu sinto aquela vontade tremenda de dormir. Será que eu estou sentindo isso porque alguém está me evocando em algum lugar? Olha a pergunta interessante, né, do codificador. A espiritualidade vai dizer o seguinte, Kardec, pode até acontecer que nessa evocação você sinta assim essa vontade e esse desejo tremendo de dormir, exatamente para responder ao chamado. Mas não é sempre. Muitas das vezes pode ser um problema físico. O seu corpo pode estar precisando de repouso. Poxa, eu estou aqui falando, nossa, mas eu estou com uma vontade de deitar, de dormir. Não é porque alguém quer me evocar, é porque eu preciso de repouso. E o repouso nos ajuda a repor as nossas energias. Ou também, como diz a espiritualidade, pode ser que o espírito esteja querendo um pouco de liberdade. Gente, se você está sentindo uma vontade tremenda de dormir, pode ser que o espírito está querendo apenas um pouquinho de liberdade. E a gente sabe que o nosso corpo é uma prisão. E no período que a gente está dormindo, que o espírito se desprende, ele está livre. Lembra quando a gente comentou no livro dos Espíritos, falando sobre os idiotas, os loucos, que em alguns momentos o espírito se desprende para ele respirar um pouco mais de ar livre e puro? Por quê? Porque dentro do corpo ele vai estar sofrendo influências do próprio corpo. Então, não é só porque eu estou trabalhando, me deu vontade de dormir. Não é só porque alguém poderia estar evocando, mas também por problemas físicos, ou pode ser uma vontade do espírito se libertar por uns instantes. Aí, ó, o São Antônio dando dicas para aqueles que vão mexer com trabalhos mediúnicos, né? Uma pessoa que recebe espíritos que trazem consigo uma carga mais, vamos assim dizer, pesada, de uma energia um pouco mais densa, sempre um médio de sustentação do lado dela para dar esse apoio, essa força e ajudá-la a repor as energias. Muito interessante, muito bom, São Antônio, parabéns. E depois dessa questão, Kardec ele vai trazer o exemplo da evocação de uma pessoa, uma senhora, tá? Médium. Ela resolveu evocar o espírito do neto. O neto estava ali no quarto, estava dormindo, e ela pegou e evocou. Evocou, o
espírito do neto chegou, se apossou da mão da médium e começou a escrever. Estava escrevendo. E foi reconhecido pela escrita e pela própria linguagem que se tratava realmente do neto dela. Só que é o seguinte, Kardec fala que num determinado momento a médium parou de escrever. De repente ela parou, ficou imóvel. Foram olhar, o corpo do neto estava ali se remexendo na cama, como se ele quisesse acordar. E aí passou um pouquinho, ele se acalmou, voltou a entrar neste sono profundo e ela continuou a escrever. Olha para vocês verem que interessante. Isso exatamente para demonstrar esses exemplos, essa experiência que o próprio codificador está falando aqui para nós. Evocar pessoas vivas. O neto estava lá, a avó evoca, ele vem, começa a escrever, o corpo remexe na cama. A médium para imediatamente, o corpo volta a repousar, ela continua a escrita, não é? É realmente muito interessante. Ah, não, com certeza, o Sr. Antônio está falando aqui, a gente tem que cuidar da nossa saúde, claro, é muito importante isso, e não atribuir tudo aos espíritos, por favor, mas aqui nós estamos exatamente aprendendo muito disso, viu, Sr. Antônio? De não colocar a culpa nos espíritos. Gente, só ficou essa última pergunta aqui, a gente já está no fim do nosso horário de leitura e estudo, e que é uma questão sobre telegrafia, a possibilidade de se comunicar por pensamento. Então Kardec chega a fazer uma pergunta para a espiritualidade, se não seria possível, né, duas pessoas transmitir de uma a outra os pensamentos. É aquela telegrafia ou aquela telepatia. Posso conversar com alguém? A gente pode fazer isso. O único detalhe é, como diz o codificador, o nosso avanço, o nosso desenvolvimento, a nossa desmaterialização. O dia que o nosso planeta, e principalmente os espíritos que nele habitarem, estiverem mais desmaterializados, essa comunicação mental vai ser a regra. Nós vamos comunicar com os outros só pelo pensamento, sem precisar desses outros símbolos que nós utilizamos. Mas isso vai ser fruto da nossa evolução. A gente assim fecha esse capítulo, depois nós vamos entrar no próximo, eu já falei para vocês que são as perguntas que se podem fazer aos espíritos, mas não sem antes eu indicar a vocês, se tiverem oportunidade, gente, peguem a Revista Espírita de Kardec, de janeiro de 1860, e tem lá, o título é Um Espírito de um Lado, o Corpo do Outro. É uma conversa com o espírito de uma pessoa viva. E o texto é interessante porque é alguém que vivo se predispõe. Falou, Kardec, eu vou dormir, vocês me evocam enquanto eu estiver dormindo para a gente fazer essa experiência e tal? Então Kardec faz. Depois vocês deem uma lida, que eu acho assim, um texto muito interessante e enriquecedor, ok? Lendo depois, se surgir alguma dúvida, pode trazer aqui para o nosso grupo e a gente vai destrinchando aí essas dúvidas. Gostaria mais uma vez de agradecer a vocês pela oportunidade, pelo carinho, pela participação, pela partilha. Peço a Jesus que leve até vocês todo esse nosso carinho e a nossa gratidão. Tenham uma excelente noite, um final de semana perfeito, de muita paz, de muita reposição de energias, né? Olá, Regina Bueno, e que na próxima semana estejamos aqui dando sequência a essa leitura, estudo e dando sequência a essa nossa família fantástica, aos esclarecimentos e ao conhecimento que estamos buscando. Que Jesus os abençoe e aos seus familiares também.